Obrigado, presidente, colegas senadoras e senadores. É com prazer que eu faço a leitura deste relatório, desse projeto de lei. Vem ao exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa, o projeto de lei PL número 3832, de 2019, de autoria do senador Vanderlan Cardoso. A proposição elimina as restrições à propriedade cruzada entre prestadoras de serviços de telecomunicações. O relator está lendo o relatório dele, senador Haroldo. De interesse coletivo, concessionárias e permissionários de serviços de radiodifusão sonora e sons e imagens e produtoras e programadoras do serviço de acesso condicionado, SEAC, presentes nos artigos 5º e 6º da Lei número 12.485, de 12 de setembro de 2011. PL número 3832, de 2019, é composto por 3 artigos. O artigo 1º indica o objeto da lei pretendida, o artigo 2º revoga os artigos 5º e 6º da Lei 12.485 de 2011 e, por fim, o artigo 3º estabelece que a lei decorrente do projeto entrará em vigor na data de sua publicação. Foram apresentadas 4 emendas à proposição. A emenda número 1, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, adiciona parágrafo único ao artigo 2º do projeto para estabelecer que não se caracteriza como serviço de telecomunicações a distribuição de pacotes de conteúdo audiovisual a assinantes por meio de aplicação de internet. Emenda número 2. Também do senador Rodolfo Rodrigues, acrescenta novo artigo à proposição, modificando o artigo 6º da Lei número 12.485 de 2011. Em sua justificação, aponta que o objetivo da emenda é explicitar que a vedação constante do referido artigo 6º abrange a produção de conteúdo audiovisual a ser veiculado em qualquer serviço de comunicação. A emenda número 3, de autoria do senador Marco Duval, inclui novo artigo ao projeto, a fim de alterar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.485, de 2011, para indicar que se excluem do campo de aplicação da referida norma a internet pública e os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Finalmente, a emenda 4, igualmente do senador Marcos Duval, adiciona novo artigo à proposição, com o objetivo de acrescentar parágrafo único ao artigo 2º da Lei número 12.485 de 2011, determinando que a caracterização do SEAC pressupõe o licenciamento de pelo menos uma estação de telecomunicações, bem como a gestão de rede pela prestadora independente do protocolo de comunicação. Em 27 de agosto de 2019, foi realizada audiência pública para instruir a matéria com a presença de diversos representantes de entidades que atuam no setor. Análise. Nos termos regimentais, compete à CCT opinar sobre as proposições relacionadas à política de comunicações, à radiodifusão e à televisão, bem como sobre assuntos correlatos. A iniciativa em comento inscreve-se, portanto, no rol das matérias sujeitas ao exame deste colegiado. A proposição atende aos requisitos institucionais formais relativos à competência legislativa da União, não havendo objeções a respeito de sua constitucionalidade material. No que tange à juridicidade, de igual modo, a proposição se mostra adequada. No mérito, deve-se destacar inicialmente que a Lei nº 12.485, de 2011, teve um longo período de tramitação no Congresso Nacional, que se iniciou com o PL número 29, de 2007, da Câmara dos Deputados. Em decorrência desse lapso de quase 5 anos, a referida lei já nasceu envelhecida,
tendo em vista o rápido avanço da tecnologia de comunicações no período. À época da apresentação do PL 29 de 2007, havia apenas 5 milhões de assinantes de TV por assinatura em todo o Brasil. Em 2011, quando o projeto foi convertido em lei, já eram quase 13 milhões. O crescimento do serviço era vigoroso e as projeções impulsionadas pelos resultados positivos anteriores apontavam para 30 milhões de assinantes nos anos seguintes. A realidade, contudo, mostrou-se diversa. O rápido avanço da internet, que crescia consistentemente em quantidade de usuários em velocidade de conexão, levou à popularização de aplicações de vídeo sob demanda, a exemplo do YouTube e o Netflix. Imediatamente, o interesse pelos serviços tradicionais de TV por assinatura começou a arrefecer. Depois do pico de quase 20 milhões de assinantes registrados em 2014, a cada ano se verificou um novo declínio no serviço e em maio de 2019 os assinantes já eram menos que 17 milhões. Hoje, a decadência do serviço é considerada irreversível, sendo apenas uma questão de tempo para sua completa substituição por aplicações de vídeo pela internet. Recentemente, essa transição ganhou novo impulso com a migração de canais historicamente distribuídos por meio de serviços de TV por assinatura para a internet. Em breve, desculpe. Em breve, com as redes móveis de quinta geração, não haverá mais obstáculos técnicos para a distribuição de conteúdo audiovisual pela internet em larga escala e a existência de um serviço de telecomunicações específico de TV por assinatura, como o SEAC, será economicamente injustificável. É com base nesse contexto que se deve avaliar o PL 3832/2019. Como se constata, não há atualmente razões para se restringir antecipadamente a propriedade cruzada entre prestadoras de serviços de telecomunicações e empresas de radiodifusão, produtoras ou programadoras de SEAC. Assim, a proposta de revogação do artigo 5º da Lei nº 12.485/2011 é medida adequada. Deve-se destacar que a revogação do mencionado dispositivo não significa de qualquer tipo de concentração de propriedade será autorizado. Todos os demais dispositivos legais de proteção à concorrência continuarão vigentes, restringindo fusões e aquisições que possam prejudicar o livre mercado e a multiplicidade de fornecedores. Somente o que se revoga é a proibição antecipada hoje estabelecida na lei. Nesse sentido, destaca-se que, durante a audiência pública realizada para instruir a proposição, alguns dos convidados expuseram as diversas condicionantes impostas pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, à fusão entre as empresas AT&T, que atua na distribuição do SEAC, e a Time Warner, produtora e programadora. Com isso, demonstra-se que, mesmo com a revogação das restrições do artigo 5º, não haverá efetivo prejuízo à concorrência ou à ordem econômica do setor. Com relação à proposta de revogação do artigo 6º da Lei 12.485/2011, que estabelece restrições à produção de conteúdo pelas prestadoras do SEAC, deve-se ressaltar que o crescimento das aplicações de vídeo sob demanda pela internet, especialmente do Netflix, estabeleceu uma concorrência injusta com os distribuidores do SEAC. Esses novos agentes têm total liberdade de contratar talentos artísticos e, dessa maneira, produzir conteúdo de alta qualidade capaz de atrair usuários. Enquanto isso, as distribuidoras do SEAC, impedidas de contratar esses mesmos artistas, ficam prejudicadas nessa disputa. Assim,
a fim de reequilibrar o mercado e, dessa forma, favorecer a ampliação da produção e da oferta de conteúdo audiovisual, é necessário remover a restrição que atinge unicamente as distribuidoras do SEAC, revogando-se o artigo 6º da Lei 12.485/2011. No que tange às emendas apresentadas, deve-se ressaltar que, embora tenham redações substancialmente distintas, as emendas 1, 3 e 4 produzem resultados semelhantes. Todas explicitam o fato de que as regras da Lei 12.485/2011 não se aplicam à distribuição de conteúdo por meio de aplicações de internet. Em tese, essa questão estaria suficientemente esclarecida no artigo 61 da Lei 9.472, de 16 de julho de 97, a Lei Geral de Telecomunicações, LGT, que define o serviço de valor adicionado. Entretanto, as recentes controvérsias envolvendo a suposta prestação de SEAC pela internet demonstram que pode ser conveniente destacar, de modo ainda mais enfático, que as aplicações de internet não podem ser caracterizadas como SEAC. Apesar disso, tendo em vista as exposições realizadas durante a audiência pública, especialmente considerando a enfatizada distinção entre o conceito de serviço de acesso condicionado, tipo de serviço de telecomunicações, e a definição mais abrangente de comunicação audiovisual de acesso condicionado, entendo ser mais apropriado não acatar as emendas no presente momento, a fim de permitir uma discussão mais detalhada sobre a questão e, dessa forma, encontrar redação capaz de dirimir quaisquer dúvidas sem afetar a estrutura essencial da lei. Sugiro que a modificação pretendida seja objeto de nova proposição. No que tange à emenda número 2, verifica-se que a proposta nela contida é diametralmente oposta ao objetivo do PL 3832 de 2019, enquanto que o projeto pretende eliminar restrições à produção de conteúdo pelas distribuidoras do SEAC, a emenda em questão propõe intensificar essas barreiras. Como anteriormente registrado, no atual quadro, a manutenção desses impedimentos é inadequada, por reforçar o desequilíbrio concorrencial verificado com as novas aplicações de distribuição de vídeo pela internet. Consequentemente, deve-se atuar para minimizar as disparidades, não para agravá-las. Por fim, registro que, durante a audiência pública, foi relatada a prática de preços não isonômicos na comercialização dos canais de programação, inviabilizando a atividade de pequenos e médios distribuidores. Sem dúvida, trata-se de questão relevante e altamente prejudicial ao desenvolvimento do SEAC, devendo ser coibida por meio de norma específica. Contudo, a sugestão de atribuir à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a repressão a esse tipo de comportamento não parece adequada, tendo em vista o fato de a atividade de programação de canais não configurar serviço de telecomunicações. Por essa razão, entendo que a questão deve ser objeto de maior discussão e, dessa forma, sugiro a apresentação por meio de proposição legislativa específica. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PL 3832, 2019, e pela rejeição das emendas números 1 a 4. Esse é o relatório, senhor presidente e caras colegas. Eu gostaria de apenas complementar, porque ficou citado ao longo do projeto, que a ideia, então, é
fazermos um projeto. Após a audiência pública de ontem, ficou claro que o assunto é bastante mais complexo do que parece inicialmente. Ficou claro que essas duas alterações não afetam o corpo essencial da lei do SEAC e que há necessidade de uma imediata revisão, né, para aperfeiçoar, atualizar, etc. Então, fica aqui proposto também uma legislação específica para ser apresentada imediatamente, quando poderemos, então, aí sim, através de audiências públicas, de seminários, ouvir todos os atores do setor para fazermos uma lei mais completa e que seja realmente, que atenda a todas essas instâncias. É o que eu tinha a dizer. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Aroldi. A matéria está em discussão. Senador Exalci.